Tudo bem? Vitor aqui. Acho que é a primeira vez que eu tô falando com vocês no canal. E esse canal nasceu para ser um canal de guitarra, um canal sobre guitarra, sobre parte técnica, sobre o mundo da guitarra. Mas acabou que não teve quase nenhum conteúdo voltado para isso aqui. Teve alguns vídeos, mas tá muito tempo parado. Se você tá vendo o vídeo, você olhar o nome do canal, você vai ver que é uma vida de pai. Então as coisas mudaram. E mudaram da água pro vinho. A minha vida mudou. Como todo mundo, né? Como todos nós mudamos ao longo dos anos. A gente amadurece, a gente aprende coisas e por isso a gente tende a mudar. E a minha vida mudou, então o canal, que é sobre a minha vida, vai mudar, certo? Bom, eu vou tentar deixar esse canal bem alimentado. Eu quero falar sobre tudo, desde paternidade, que é uma coisa que eu estou vivendo agora faz 2 anos já. Estou vivendo esse turbilhão de coisas que é ter uma família. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Mas também a gente vai falar sobre bastante coisa. E hoje, na verdade, nem é sobre paternidade, não é sobre família, mas é sobre uma das mudanças da minha vida. Na verdade, eu não diria que eu não diria que é a mudança mais importante, mas é a primeira mudança, é a mudança essencial, que abriu as portas para que outras coisas mudassem, que foi a minha saída das Testemunhas de Jeová. Eu fui testemunha de Jeová por 25 anos, assim, 25 anos, né? Eu saí com 25 anos, 25 anos de idade, mas eu nasci lá dentro. Eu me batizei com 18 anos. Então foram 7 anos mais ou menos de batismo. Só que se você entender como funcionam as testemunhas de Jeová, você vai ver que se você nasceu lá dentro, você tá desde o seu nascimento sendo uma testemunha de Jeová. Porque você aprende desde quando a primeira coisa que você aprende é Bíblia, é Jeová, é reunião, é pregação. Então não tem como. Não tem como você tá lá e não ser uma testemunha de Jeová. Você dedica sua vida àquilo mesmo sem saber. É como, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, mas um piloto de Fórmula 1, piloto de corrida, tem um filho. Aquela criança, principalmente se for um menino, vai estar muito inserido no mundo da corrida. Porque é a vida do pai dele, é a vida da família. Então, ele vai estar naquele mundo. Só que agora você imagina quando você dedica a sua vida 100% a uma coisa. Ou coloca aquilo como sendo a coisa mais importante da sua vida. Então, os seus filhos vão seguir esse caminho desde novo. Mas o que eu quero falar sobre o Testemunho de Jeová? Simplesmente falar sobre a minha saída? Não. Eu quero fazer um outro vídeo falando sobre os motivos de eu ter saído. E algumas coisas sobre a Bíblia também, algumas opiniões que mudaram. Opiniões minhas que mudaram muito, assim, desde do momento do meu tempo, né, dentro dessa religião e depois que eu saí, como as coisas mudaram. Eu quero mostrar isso pra vocês. O objetivo do vídeo de hoje é tentar trazer algumas coisas. Assim, gente, não é minha opinião, não é defesa, não é babação de ovo. É simplesmente os fatos, tá? Eu tô sendo 100% sincero no que eu tô falando aqui pra vocês. O que acontece é que logo que eu saí dessa, eu vou chamar de igreja. Eles não se consideram uma igreja, eles não falam igreja. Só para facilitar a comunicação, vou chamar de igreja. Quando eu saí dessa igreja, logo no começo, eu pesquisei muita coisa sobre, né? Então eu colocava lá no YouTube, Testemunho de Jeová, e aí
que aparecia pra mim? 99% das coisas que aparecia era falando mal da Testemunha de Jeová. Era falando mal, era contando coisas muito negativas que aconteceram. E assim, tem basicamente no que eu não vi todo o conteúdo que tem no YouTube sobre o Testemunho de Jeová. Deve ter gente que tá falando bem ou falando sendo um pouco mais correto. Mas muito do que eu vi, basicamente tem três tipos de, de relatos ou três tipos de opiniões ali que é referente a Testemunho de Jeová. O primeiro, eu não conheço, mas ouvi dizer. Eu fui Testemunho de Jeová por muito tempo e vou expor a verdade. E eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a assistir as reuniões e saí antes que aquilo fizesse uma lavagem cerebral em mim. Basicamente são esses três tipos de coisas que as pessoas falam. Aí, o que eu tenho para falar para vocês? Algumas coisas são assim. As pessoas não sabem tudo. Ninguém sabe tudo. E às vezes você tem uma visão pequena de uma coisa grande e você acha que aquela visão pequena é a coisa grande. Né? Você. Vou trazer o exemplo da Fórmula 1 de novo. Você vê um acidente feio lá, uma batida, o carro se despedaça todo e você vai falar: Fórmula 1 é um esporte super perigoso, que acontece acidentes horríveis. Acontece acidente feio e quase morre alguém toda a corrida? Não. É um esporte perigoso? Sim. Mas um acidente horrível que acontece lá não é o resumo da Fórmula 1. Eu tô falando, eu tô dando exemplo de Fórmula 1 de novo, de corrida, porque é o que tá vindo na minha cabeça primeiro, assim. Mas talvez vocês entendam o que eu quero dizer. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre alguma coisa. Às vezes a gente age de má fé, né? Tipo assim, eu tive uma experiência com alguém, com uma pessoa, ou com uma religião, ou com qualquer coisa, e eu não gostei de alguma coisa. Aquilo não era de todo ruim, mas eu não gostei de alguma coisa. E aí eu vou falar mal sobre aquilo ali, com má intenção mesmo, pra denegrir a imagem daquilo ali. Tem essa outra situação. E às vezes a pessoa só tá mal informada mesmo, né? Não conhece e aí acaba falando besteira. Não vou falar assim, aquele que falou isso tá mal informado, aquele que falou aquilo tá mal intencionado. Não, é simplesmente tentar trazer para vocês algumas coisas que acontecem mesmo dentro dessa igreja e coisas que talvez sejam um pouco falta de conhecimento das pessoas. Eu tive lá por muito tempo. Como eu falei, eu fui batizado por 8 anos, mas eu vivi até os 25 anos lá dentro. E a tua vida como testemunho de Jeová é 100% testemunho de Jeová. Ou você é 100% ou você não é. Não tem como, por exemplo, assim, o católico tem aquela expressão, né? Sou católico não praticante. Não existe isso com o testemunho de Jeová. E eu vou explicar por quê, tá? Não estou falando mal do católico, só trouxe esse paralelo, né? Mas a gente vai falando no decorrer do vídeo sobre isso. Mas eu queria trazer hoje algumas coisas, algumas crenças que são perguntas frequentes que as pessoas me fazem, inclusive. Assim, depois que nos primeiros meses ali que eu tinha saído da igreja, encontrei com algumas pessoas. Eu comecei a deixar a barba crescer, então algumas pessoas falavam assim, então, tu não tá mais na igreja e tal. Hoje pode, né? Hoje foi liberado já, mas esse é assunto para outro vídeo, mas foi liberado o uso da barba. Mas na época que eu tinha saído, não estava liberado, então eu só não tinha nada, então eu deixei crescer depois. E aí a gente falou assim, então não tá mais na igreja? Eu falava que não, e às vezes as pessoas faziam essas perguntas. Ou quando ia na pregação, né, quando estava ainda na igreja, ia na pregação, as pessoas faziam essas perguntas. Algumas as pessoas já vêm com o ataque pronto, e algumas as pessoas perguntam porque realmente querem saber. A que mais tem
a pergunta que mais se faz, pelo menos para mim, né, é sobre a origem do aniversário. Quer dizer, por que que não se comemora aniversário? Por que que a Testemunha de Jeová não comemora aniversário? Para a gente entender por que que a Testemunha de Jeová não comemora aniversário, a gente tem que entender a origem dessa comemoração. O aniversário como a gente conhece hoje, ele não tem uma origem assim, aquele povo fazia desse jeito. Na verdade, foi pego tradições de vários povos. Tem um conceito, eu pesquisei e tal, para falar bem certinho para vocês, que é o conceito de paganismo. O que que é pagão? No cristianismo, ele se referia como. Ele se refere, essa palavra pagão, se refere à pessoa que não foi batizada, que não é cristã. Só que na Bíblia a gente encontra a expressão pessoas das nações. Em vários textos vai ter isso. Que se referia às pessoas, por exemplo, quando alguém estava falando lá pros judeus, né, pros israelitas, estava falando sobre pessoas que não eram israelitas, que não eram do povo e que não tinham aquela religião. Eles se referiam a pessoas das nações. Então a palavra pagão na Bíblia, ou pelo menos no entendimento, no uso das Testemunhas de Jeová, significa aqueles povos, e se você procurar no dicionário vai ter também essa, esse significado ali, né? Que é os povos que adoram vários deuses, né? Então, que não são, por exemplo, o Deus da Bíblia. Então, por exemplo, se você pegar os egípcios lá né, no Egito Antigo, eles adoravam um monte de deuses. Os gregos adoravam um monte de deuses. E muitos povos adoravam vários deuses. Tinha, por exemplo, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do, da fertilidade, o deus da guerra, tudo tinha um deus. Muitas vezes eles não sabiam explicar por que as coisas aconteciam e eles relacionavam aquilo ali como algo divino. Então, o sol nascia porque era um deus. A lua vinha porque tinha um deus lá que colocava aquilo lá. Chovia porque um deus fazia a água cair do céu. Então, por aí vai. Então, esses povos que adoravam vários deuses, que eram politeístas, né? Eles são considerados pagãos, certo? Por que que eu expliquei para vocês a questão do pagão? Porque esses povos que eram pagãos, que são pagãos, tudo que vem deles, que eram tradições religiosas desses povos, as Testemunhas de Jeová rejeitam. Eles ignoram essas coisas. Aí qual que é a origem do aniversário? Como eu falei, tem várias coisas, mas se você pesquisar, você vai ver que os egípcios tinham algumas comemorações que eram voltadas ao faraó. E lá no Egito Antigo, o faraó era considerado um deus, que não o deus da Bíblia. Né? No caso, por exemplo, assim, por que eu estou falando Deus da Bíblia? Porque assim, para Testemunho de Jeová, um católico não é pagão. Um evangélico não é pagão, porque ele adora Jesus ou adora a Deus, mas não da forma correta na visão da Testemunho de Jeová. Então eles não são pagãos, porque eles adoram o Deus da Bíblia. E aí esses outros povos que não adoram o Deus da Bíblia aí são pagãos. Esses povos que não adoravam o Deus da Bíblia, como os egípcios, eles, por exemplo, adoravam o faraó e só o faraó tinha essa comemoração de aniversário. Porque como ele era uma divindade, eles comemoravam o dia que ele tinha vindo à Terra. Essa divindade tinha descido à Terra para se tornar faraó. Outros povos tinham, por exemplo, só os homens comemoravam, tinham comemoração do aniversário. Então, naquele dia ele recebia presentes, eram feitos rituais. Aí, rituais religiosos em favor daquela pessoa. Depois, em outros povos tinham também, as mulheres comemoravam o aniversário, né? Era comemorado o aniversário da mulher também. Outro povo vai ter lá depois o costume das velhinhas. Por exemplo, a criança ia fazer 10 anos. Aí eles faziam um bolo, colocavam 10 velas para significar
uma vela para cada ano e colocavam mais uma para pedir que aquela pessoa tivesse pelo menos mais um ano de vida. Então era o, o número de velas, o número de anos da pessoa, mais um, mais uma vela. Eles colocavam as velinhas ali. E aí, quando aquela chama se apagava, que era soprando, era tipo assim, como se, bom, agora esse pedido foi encaminhado aos deuses. Basicamente isso. Aí depois vai ter muita coisa que. A musiquinha, né? O parabéns pra você. é, Essas outras brincadeirinhas. A questão da fatia, da primeira fatia do bolo e tal. Isso são tradições que foram sendo incluídas ali, né? Na comemoração do aniversário. Mas a origem tem a ver com esses povos pagãos. Então por isso que essa São Giovanna comemora. Parece. É bem simples, é bem. Não tem nada de extraordinário, mas é isso. O Natal, também que as pessoas falam, por que não comemora Natal? Bom, Natal tecnicamente é o aniversário de Jesus. Então, se não comemora aniversário, não tem por que comemorar o aniversário de Jesus. E outra coisa importante da questão do Natal é que as Testemunhas de Jeová valorizam muito mais a morte de Cristo do que o nascimento. Por quê? Ele tinha que nascer, obviamente. Mas a grande questão de Jesus foi que ele morreu para salvar a humanidade do pecado. Jesus morreu para restabelecer a relação de Jeová com os humanos. Então, a morte dele é que é importante. Tem até uma celebração, né? Tem uma celebração. É um memorial, né? É uma reunião especial que tem lá uma vez no ano, que vai explicar por que que Jesus teve que morrer, que vai contar ali como é que foi, e vai ser feito ali os mesmos passos do que Jesus fez lá na Santa Ceia, né? Que era de beber o vinho, comer o pão. Eles não, Testemunho de Jeová não comem, mas eles passam, né, de mão em mão, sendo um símbolo de estou seguindo os passos de Jesus, né? Seguindo os passos de Jesus. Não tomam, não bebem, não tomam vinho, não comem o pão, porque Jesus falou que eram só os que participavam no reino, né? Então, são só os ungidos. Posso fazer outro vídeo falando sobre os ungidos. O que são esses ungidos? Não são todos. Por isso que, se a pessoa tiver essa questão do ungido dela, ela toma o vinho e come o pão. Se não, passa de mão em mão. Então, por isso que não se comemora o Natal. Tem a questão da desassociação também. No meu caso, eu sou o desassociado. Tecnicamente, fui expulso da congregação. Aí, se a gente for ver. Aí, agora a gente vai entrar na Bíblia. Estou com a Bíblia aqui, marquei os textos aqui que falam sobre isso. Se você olhar no site da Cisma Medieval, o jw.org, vai ter lá um artigo sobre como tratar um desassociado, como deve ser tratados as pessoas que foram desassociadas. Aí tem um parágrafo lá que é bem específico. Aí esse parágrafo cita 1 Coríntios 5:11. Eu já deixei marcado aqui para facilitar aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que fala assim: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Então, fica bem claro, né? Removam no meio de vocês. Se a pessoa faz alguma coisa, ela tem que ser expulsa. Aí, na questão dos tratos com essa pessoa, 1 João, 1 João, versículos 9 ao 11. Vamos ver onde é que tá aqui. 2 João, 9 a 11, tá. Aqui. Olha só, 2 João, versículos 9 a 11.
Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Então, a pessoa conhece e não pratica, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem os cumprimenta participa das suas obras más. É o que fala aqui. Aí, aquele, aquele parágrafo lá que eu falei que tem lá no site, fala que, às vezes, um oi pode ser o começo de algum contato e de, quem sabe, uma amizade. E você não quer ter essa amizade com uma pessoa desassociada. Você não quer ter contato com uma pessoa que pratica essas coisas que a gente viu em 2 Coríntios 5:11. Então, se você é um testemunho de Jeová, você faz algo que não devia, por exemplo, você foi lá e teve relações lá com uma pessoa que não é sua esposa. Você roubou, você enfim, fez alguma coisa que é que não é correto perante Jeová e você não se arrepende, você é removido da congregação, você é expulso. E aí, tem algumas questões que vão reger ali por que não se conversa, por que não tem contato com uma pessoa desassociada. Primeiro, se você tiver contato, você pode se corromper com aquela atitude. E também é feito pra pessoa, tipo assim, pra pessoa cair em si. Se ela vai ficar sem o contato da família e dos amigos, ela pode pensar, poxa, eu sinto falta, eu preciso voltar. Funciona? Comigo não funciona. Comigo só afasta. Afasta mais ainda. Se a minha mãe não pode falar comigo por causa de uma religião, eu não quero estar lá dentro. Basicamente é isso. Mas é isso. A questão da desassociação é essa. Se você não faz o que é correto segundo a Bíblia, então você não pode ter eles lá não podem ter contato com você porque eles podem se corromper. Basicamente é isso. Aí tem uma questão que dá muita polêmica, que é a questão do sangue. A Bíblia fala que já tinha os mandamentos lá para os israelitas. Eles eram para se abster de sangue. Aí fala que o sangue é sagrado. Enfim, fala um monte de coisa sobre o sangue, sobre não poder fazer uso do sangue, nem como alimento, nem como nada. O sangue, quando o bichinho morria lá, tinha que derramar o sangue dele. O sangue voltar para a terra. Um ser humano ali, né, não podia usar sangue para nada, nem para se alimentar. Porque quem fez, mas tá. E no caso hoje, né, que é mais comum, é no caso das transfusões de sangue. Aí que as pessoas falam, pô, mas você prefere deixar seu filho morrer do que botar sangue. Aí você tem que entender a crença das testemunhas de Jeová. Eles acreditam que se você faz coisas boas, você tem o favor de Deus. Se você não faz coisas boas, você não tem o favor de Deus. Eles acreditam que a terra vai ser transformada num paraíso. Vai chegar lá o Armagedon, o Jeová vai eliminar os maus da terra, vai eliminar tudo que for ruim na terra e vai só ficar pessoa boa. Além disso, vai eliminar a morte, vai eliminar a doença. Os humanos vão voltar a ser perfeitos lá como Adão e Eva. E vão viver para sempre. Alguns na terra. Aí eu falei de uns vídeos, eu falei que ia fazer um outro vídeo, mas ele já se encaixa aqui. Os ungidos são 144 mil. Que simbolicamente, 144 mil porque são 12 mil de cada tribo de Israel. Eram 12 tribos, então 12 mil vezes 12, 144 mil. Que serão pessoas escolhidas, pessoas da terra, escolhidas para reinar com Jesus no céu. Então, esses 144 mil escolhidos da terra vão para o céu. Os outros que têm o favor de Jeová vão ficar na terra sem morte, sem doença, sem pessoas más, sem dificuldade, sem nada. Sem coisas ruins. Só coisa boa. Essa é a crença. Eles acreditam
tanto nisso, a fé deles nisso é tão grande que se, se o seu filho morrer com o favor de Jeová, ele vai ser ressuscitado. Tem isso também, né? A pessoa morreu, mas ela morreu fiel a Jeová, ela vai ser ressuscitada para viver no paraíso ou ir para o céu. Se o seu filho morrer tendo o favor de Jeová, ele vai ser ressuscitado. Se ele usar o sangue, ele receber sangue numa transfusão, sofrer um acidente, vai precisar botar sangue. Se o seu filho morrer, quer dizer, desculpa, se você deixar o seu filho receber sangue, ele vai perder o favor de Jeová. E aí quando chegar esse futuro aí do paraíso na Terra, aí ele não vai estar lá. Ou você não vai estar lá dependendo da idade da criança, do seu filho. Ou se você, como adulto, não usar o sangue ali, você vai ter o favor de Jeová e vai morrer, mas você tem a esperança da ressurreição. Então, assim, é a crença, né? Não é que você prefere deixar seu filho morrer. Você está fazendo uma coisa, você está permitindo que o seu filho morra para ele continuar tendo o favor de Jeová, para ele ser ressuscitado depois e viver para sempre na Terra. Gente, isso não é meu. Não tô falando que tá certo, que tá errado. Eu tô falando que esses testemunhos de Jeová acreditam. Só isso. Hoje, eu entendo que a Bíblia fala tal. Hoje eu não negaria. Não consigo. Até porque eu já não acredito mais tanto nisso. Na questão da ressurreição, do paraíso na terra, eu já não consigo acreditar nisso. Então, com certeza, se acontecesse alguma coisa e as minhas filhas precisassem de sangue, vão receber. Tem tratamentos, aí tá, aí eles vão dizer que tem tratamentos, tem um monte de coisa que dá pra fazer, mas cara, teu filho sofreu um acidente, perdeu um pedaço do corpo, ou tem um corte grande, tá perdendo sangue, vai fazer tratamento, vai morrer antes de chegar no hospital, ou vai morrer logo depois de chegar. Então, vai ter sangue. Como eu falei, se existe algo que possa salvar o meu filho, eu não vou deixar que a minha fé em alguma coisa. Ai, vamos ver o que vai. Não, eu vou salvar. Mas esses são os argumentos. É polêmico, é controverso, é complicado, mas esses são os argumentos. Então a gente viu aqui, né? Questão do aniversário, questão do Natal, questão da desassociação, questão do sangue. Essas coisas, gente, são princípios básicos para eles. Questão do aniversário, as crianças, por exemplo, o meu primeiro aniversário que eu comemorei foi quando eu fiz 26 anos. Que foi quando eu conheci a minha esposa. Que a gente começou a namorar 3 dias depois do meu aniversário. E aí ela fez uma festinha pra mim assim, tipo, uma festinha 3 dias depois, né? Porque a gente não tinha comemorado nada antes. Então, foi a primeira vez que eu tive uma festa de aniversário assim, só uma festa, né? Eu, ela e as meninas só. Mas foi isso. Foi só isso, né? Foi um bolinho, um parabéns e deu. Mas foi a primeira vez com 20, fazendo 26 anos que eu tive minha festa de aniversário. E eu não sabia o que fazer até hoje. A gente já tá- Eu já comemorei é, é, 3 aniversários e eu não sei o que fazer. Estão cantando parabéns pra mim ali. Porque eu não tô acostumado. Não me acostumei. Eu me acostumei a não ter aniversário. Pra criança é muito normal não ter aniversário. Não é uma coisa que, eu queria. Claro que tem aquela diferença, né? No meu caso, eu nasci lá dentro. Então, pra mim, não tinha diferença nenhuma. Agora, a criança que foi, né, não nasceu dentro da igreja. Aí os pais começaram a estudar, se batizaram, aí pararam de comemorar aniversário. Para a criança, é claro que é ruim. Tá acostumada a comemorar aquilo ali. Mas para as crianças que nascem lá dentro, não é nada, tipo, não é ruim ficar sem aniversário. Dependendo da educação que ela tem, ela vai ver as outras crianças comemorando na escola e não vai dar bola. Alguns têm vontade, alguns fazem escondido e tal, mas aí é cada um, né?
A questão da desassociação, quando eu fui desassociado, eu já sabia o que ia acontecer. Eu ia ter que sair de casa, porque eu já era maior de idade, teria que sair de casa e não poderia ter mais contato com todos os meus amigos que são testemunhos de Jeová e com a minha família. Minha mãe, minha avó, minha tia, meu padrasto. São testemunhos de Jeová e eu não posso ter contato nenhum com eles. Eu já sabia. Aí que tá. Ah, mas que maldade. É, mas você sabe. Você só se torna testemunho de Jeová depois que você conhece tudo isso aqui. Questão do sangue, do aniversário, do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Tudo. Halloween, Páscoa, tudo, tudo. Você sabe, você já sabe. Ah, mas eu não sabia. Não, não tem como. Se você se batizou, você sabe que não comemora. Você sabe qual que é o trato de como são tratadas as pessoas desassociadas. Você sabe a questão do sangue. Sabe de tudo isso. Tanto que para você, antes de você se batizar, você pode ir na pregação, né? E aí tem lá uma reuniãozinha que os anciãos fazem. Os anciãos são tipo os pastores, né? Aqui que tem lá. Que são os responsáveis por cuidar de cada congregação, de cada grupo, né? Tem uma reuniãozinha lá, eles vão fazer um monte de perguntas para vocês, as mesmas perguntas, tem lá no livro, tem todo mundo é as mesmas perguntas. E eles vão te avaliar e falar assim: "Não, você tá pronto ou não tá para ir para pregação?". Aí tá, você tá pronto, aí você fica um tempo, aí depois quando for para se batizar, se eu não me engano, são 50 perguntas para você se batizar. Lá tem que você tá ciente de questão de sangue, questão de aniversário, questão de desassociação, tudo que tem a ver com as crenças, desde parte de crença até parte de você sabe como é que funciona isso? Como funciona aquilo? Você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que ama Jeová? Você conhece a parte mecânica, como é que as coisas funcionam dentro do salão do reino, dentro da igreja, né? Você, você vai responder. E não é só sim, não. É você, se você falar não, beleza, mas se você falar sim, você tem que explicar. Você conhece como é que funciona isso? Sim, como é que é? Aí você fala. Então, você sabe. Você sabe como é que vai ser. Então não dá pra falar que, eu me batizei, agora fui desassociado, agora tá assim, eu não sabia que ia ser assim. Não, não dá. Aí tem outra questão, que é sobre. Pô, eu fui desassociado e aí eu cheguei. Eu até já vi um vídeo desse. A pessoa entrou no Salão do Reino, filmando, o celular meio escondidinho assim. E tava o ancião, e o cara chegou, o rapaz chegou, filmando e falou assim: "Você não vai me cumprimentar?" Deu a mão pro ancião, né? "Você não vai me cumprimentar?" E o ancião, até bem nojento assim a atitude do rapaz. E o ancião falou assim: chamou pelo nome, né? Conhecia ele, falou: "Ó, Fulano, você sabe como é que é? Você sabe que eu não vou te cumprimentar, né?" "É, pois é, complicado." Não sei o quê. E aí ele vem lá, faz depois lá falando mal desse negócio. Cara, se tá errado, se tá certo, eu não sei. Mas você sabia. Quando você se batizou, você sabia que seria assim. Gente, mais uma vez, eu não estou defendendo a Testemunha de Jeová. Não estou falando mal de quem não concorda. Simplesmente eu estou falando assim: como que você vai falar mal de uma coisa, reclamar de algo que você sabia? É igual você fazer entrevista de emprego lá para a empresa. Aí o cara vai falar assim: olha, a gente trabalha, por exemplo, o meu serviço. A gente trabalha das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 horas da tarde. É você, beleza. Aí começa a trabalhar, no outro dia, 9 horas você chega. Pô, mas você sabe, né? Eram 8 horas. Ah, mas pô, como assim? Como assim é 8 horas? Não, foi falado, a gente começa às 8 horas, você tem que chegar no horário. Ah, tá bom, começa a trabalhar, dá 11h30, você vai embora. Não, mas como assim tá indo embora? Ah, vou embora. Ah, mas o horário é até meio-dia? Ah, como assim? Gente, é a regra. É assim que funciona. E você sabe disso quando se batiza. Então, como é que você vai reclamar de uma coisa que você sabia que era assim? Tá certo? Não tá? Mas você sabia, você aceitou isso. Quando você se batiza, você aceita as coisas como elas são lá dentro. Você aceita aquilo ali.
Você aprende, fala, é isso que eu quero e vai. Como é que você vai reclamar? Outra coisa, a questão dos anciãos. Eu vi um vídeo uma vez de um menino de uns 10 anos no máximo, falando sobre a seita desses de Jeová. Aí ele tava falando assim, que ele começou a falar sobre os anciãos. E ele falou assim: e o corpo governante? Porque, tipo assim, só para explicar rapidamente. Congregação que eu falo, né? Os anciãos são responsáveis por cada congregação. Congregação é um grupo de pessoas. Por exemplo, eu moro em Canelinha. Em Canelinha tem uma congregação, é um grupo de pessoas. Eu nasci em Blumenau. Blumenau tem umas 50 congregações. Então tem, tipo, 50 grupos. Aí cada grupo tem seu salão do reino, tem seu local, ou alguns compartilham o mesmo local. Aí um grupo vai se reunir na terça e no sábado, o outro grupo vai se reunir na quarta e no domingo, por exemplo. Então eles usam o mesmo local, mas são congregações diferentes. Cada congregação tem um grupo de anciãos. 2, 3, 4, 5, 8, 10. Tem congregações em São Paulo, por exemplo, que são congregações maiores que tem 20 anciãos. Então depende do tamanho da congregação. No caso de Canene só tem uma. E aí tem o corpo governante. O corpo governante é como se fosse os chefes do negócio. São os que coordenam a parada toda no mundo todo. E a sede dessa SMJ fica lá nos Estados Unidos. Só que assim, nem o ancião, nem um membro do corpo governante não recebe um centavo por isso. Dependendo se ele for um pioneiro, pioneiro é uma pessoa que se dedica à pregação, por exemplo. Então ela tem um número mínimo de horas que ela tem que fazer por mês. Hoje mudou muita coisa, tá? Mas até quando eu saí, em 2021, era assim. Então você tinha que fazer, por exemplo, você tinha que fazer acho que 70 horas como pioneiro regular. 70 horas como pioneiro regular. Pioneiro auxiliar, se eu não me engano, era 30. Então você tinha que fazer o mínimo de horas por mês de pregação. Aí tem o pioneiro especial, que já é o pioneiro que vai lá para outro lugar do mundo para servir, num lugar que precisa. Tem várias questões. Mas essa turma aí, o pioneiro ganha uma ajudinha de custo. Mas não é. Não é tipo, vou ganhar 10 mil reais. Não, não é. É uma ajuda de custo. A pessoa não fica rica ganhando aquilo ali, tá? Não estou defendendo, não estou babando ovo. Estou falando os fatos. Só isso. Ancião não tem salário. Ancião tem o seu trabalho. Vai lá, cumpre suas paradas durante o dia. Mas ele é ancião, ele tem mais um negócio lá. Mas ele não recebe um centavo por aquilo ali. As pessoas fazem doações, fazem donativos voluntários? Sim. Esse dinheiro tem duas caixinhas. Uma caixinha que vai para a congregação, porque a congregação tem o salão do reino, tem o local. Tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que pagar a internet, tem que fazer manutenção. Então esse dinheiro vai para o local. E tem os donativos para a obra mundial, que esse dinheiro vai lá para São Paulo, que é onde é a sede do Brasil, né? A filial do Brasil. Então lá vai ser feito revista, vai ser feito o tratadinho, vai ser feito o folhetinho. Quando você vê o pessoal no carrinho, é um- você passa ali no local, tem duas pessoas em pé e um negocinho cheio de revista assim. Aquelas revistinhas, aquele carrinho foi produzido com esse dinheiro. Não tem cota, não tem nada. Você não tem que dar. Tá lá a caixinha. Não passa durante a reunião, não passa uma coisinha ali. Se você quiser, você vai lá e bota o dinheiro. Você pode botar um centavo, pode botar 1 milhão. É totalmente voluntário. Às vezes é falado sobre dar essas contribuições. Por exemplo, pô, sempre tem tipo assim a prestação de contas. Aí chega lá no final do mês, ou começo do mês, a gente teve um total de tanto de despesa, água, luz, manutenção e internet, por exemplo. Vai dar um valor. A gente teve que pagar esse tanto aqui. Aí, se tem no caixa da congregação, é pago. Se não tem, os anciãos injetam um dinheirinho ali para pagar essas paradas. Só isso. Só isso. E aí, às vezes fala assim, pô, estamos precisando de um caixinha aí. Quem puder, é só um lembrete. Ó, gente, tá a caixinha ali, tá? Quem puder, tá precisando botar uma graninha ali para fazer tal coisa. A gente tem que trocar o portão, a gente tem que arrumar uma janela, tem que botar ar-condicionado. É tudo dinheiro da congregação. Então,
Aí que, aí que é falado. Mas por que que eu tava falando do vídeo do menino lá, né? Ele falou assim: ah, claro, né? Corpo governante, que são os lá dos Estados Unidos que coordenam a obra no mundo todo. Claro, né? Os anciãos moram lá em Miami, né? E aí fala, tipo, estão no melhor lugar do mundo, e não sei o quê. Gente, essa religião começou lá. Assim como o catolicismo começou em outro lugar do mundo. Até onde eu sei, em Roma, na Itália. O, a outra religião começou em outro lugar. Os Testemunhos de Jeová tiveram seu início nos Estados Unidos, né? Então lá é a sede. Só isso. E os membros do corpo governante estão lá porque lá é a sede. Pronto, coisa acontece lá. Só isso. Então tem essa ideia errada que o corpo governante, os caras são ricos, não recebe um centavo, gente. Não recebe nada. Perdão. Então tem coisas que são um pouco mais. Esse menino aí, provavelmente ele não sabe nada. Gente, era uma criança. Não que. Criança não sabe nada. Mas assim, ele conhece alguma coisa? Provavelmente ele não sabia o que estava falando. Provavelmente ele ouviu alguém falando, viu um vídeo no YouTube, o pai dele falou alguma coisa, a mãe falou alguma coisa, o tio, não sei o quê. E ele fez aquele vídeo falando aquilo ali. Como eu falei, ele talvez não tinha má intenção, mas ele falou uma coisa que não é verdade. Mas tudo bem. Mas entenda, o corpo governante, ancião, não recebe um centavo. Eles fazem esse trabalho de, assim, de coração, voluntariamente. E como última, última coisa assim que eu queria falar pra vocês, tem uma questão que as pessoas falam muito no YouTube, que eu acho que é o que eu mais ouço, que é a questão de ficar apontando erros das pessoas. Então, por exemplo, assim, ah, eu fui lá na congregação tal, fui desassociado, ou fui só uma vez na reunião, ou enfim. Pô, e aquele cara lá foi babaca. O que que isso fala sobre a organização, sobre a Testemunha de Jeová? Por exemplo, eu torço pro São Paulo, mas eu sei que tem torcedor de São Paulo que é babaca pra caramba. Eu agora sou contra o São Paulo? Não, eu sou contra o babaca. Mais uma vez, não estou defendendo. É só questão de você entender que tem coisas que são mais. Que não são mais tão simples assim. Se você quer falar mal, entenda. Entenda o que você está falando. Eu tenho pontos para falar mal? Muitos. Muitos. Essa própria questão de ser um babaca tem uma questão que eu acho errado que eu falo abertamente, gente. Sou muito contra isso. E saí muito por causa disso. Mas o que eu não posso é falar assim: Testemunho de Jeová é tudo babaca. Testemunho de Jeová é uma religião porca porque aquele cara fez uma coisa. Não, gente. Erro, gente idiota, gente babaca vai ter em todo lugar. Generalizar uma situação, ou generalizar uma opinião por causa de uma pessoa que fez um negócio ali, né? É igual essa questão de direita e esquerda no Brasil, de questão de política. Eu sou contra uma ideia da direita, eu sou de esquerda. Tem uma coisa da esquerda que eu sou contra, eu sou de direita. Calma, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo pra gente falar alguma coisa, pra gente ter uma opinião. A gente precisa entender, a gente precisa saber o que está falando, senão fica só falei por falar. Por exemplo, se você está conversando com, com alguém que entende de alguma coisa, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que entende de carro, por exemplo. De novo, carro. Você está conversando com um mecânico. Aí, só que você não sabe o que é um mecânico. Aí você está falando ali, vocês entram por acaso no assunto de carro. Se você falar uma coisa errada, você não vai mudar a opinião do mecânico. Se você falar que o motor funciona com óleo de cozinha, o mecânico talvez não falar nada, mas falar assim, é um babaca. Não sabe o que tá falando. Aí tá aqui falando, se fazendo de inteligentão, mas falou com o maior absurdo que tem. Logo pra mim que sou mecânico, que sei que não é, com óleo de cozinha. Então, se você falar coisa
Pra quem não conhece, tudo bem. Mas vai ter alguém, você vai falar, principalmente você que posta vídeo no YouTube. Você vai encontrar uma pessoa, daqui a pouco você vai estar falando um monte de coisa sem saber. Não tô falando que você não pode falar. Não pode expressar sua opinião. Cuidado com a sua opinião. É só isso. Você tem que entender que para você dar a sua opinião, você tem que ter certeza do que você está falando. Eu só estou fazendo esse vídeo falando, tá anotado aqui, a origem do aniversário, Natal, essas coisas, para eu saber, para eu me organizar aqui no vídeo. Eu pesquisei, eu conheço a Bíblia, mas eu fui lá, li os textos de novo, para ter certeza, para falar aqui para você a coisa certa. Não estou falando que eu sou o dono da verdade. Não, é simplesmente eu conheço. É igual um mecânico que pode falar sobre carro no vídeo. Porque ele conhece, só isso. Gente, eu fiquei muito tempo lá. Então essas coisas aqui pra mim são básicas para falar, entende? É cotidiano, ainda mais que testemunho de Jeová vai na pregação. Então tá toda hora explicando essas coisas. Toda hora tá lá sendo pesquisado para você poder falar para as pessoas lá na pregação sobre o que você acredita. Então, só isso. Você conhece, você sabe o que tá falando. Desculpa. Se você quer expressar sua opinião, se você uma teve uma experiência ruim, procure saber, procure entender para falar. Ah, eu não quero ir atrás? Então não fala. Você pode até falar assim, gente, tive uma experiência assim, assim, assado, achei aquele cara babaca. Top. Pode falar, não tem problema nenhum. O problema é você chegar e falar assim, pô, fui lá no, não sei onde, o ancião da Assembleia de Jeová lá foi babaca comigo. Eu sempre soube que esse Assembleia de Jeová é todo babaca. Oh, não é também dessa forma. Não tô falando pra você não falar, não expressar sua opinião. Não estou falando pra você, ah, não vai falar mal desse medieval. Não, não é. Só procure saber. Só isso. Por exemplo, o menino lá falando coisa que não sabe passou vergonha. Porque tinha um monte de gente nos comentários falando assim, mas os caras não ganham nada. Os caras só estão nos Estados Unidos porque lá que é a sede, porque começou lá. Ah, mas tudo começa nos Estados Unidos. Cara, gente, a maioria das religiões não começou nos Estados Unidos. A sede do negócio não é lá. É lá onde começou. Então, gente, entenda só isso. É só isso que eu quero que você faça. Que eu gostaria que você fizesse. Entenda o que você está falando. Vai atrás para saber o que está acontecendo para você falar alguma coisa. Tá? Bom, é isso. Eu acho que deu para resumir bastante coisa aqui, falar um pouco sobre essas crenças, né, da igreja. Para você tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Por que, que não faz algumas coisas, por que, que faz. Vou reforçar de novo. Não é minha opinião. Eu vou fazer um vídeo sobre opinião. Mas esse aqui não é. Até dei uma opinião outra, mas o vídeo não é um vídeo sobre opinião. O vídeo é sobre crença. Fatos. Ah, o cara falou que é assim, assim. Não, mas não é assim. É assim, assim, assado. Eu não sou testemunho de Jeová. Ninguém pediu para eu fazer. Fui desassociado já tem 2, 3 anos. Não, meu objetivo não é defender, até porque não tem por que eu querer defender testemunho de Jeová. É, simples, simplesmente a questão de você precisa entender o que você está falando para falar alguma coisa, porque você pode passar vergonha. Eu estou tentando te ajudar. Eu estou tentando te falar assim, cara, quer ir no YouTube falar coisa? Beleza? Vai lá e fala. Mas, pera, olha isso aqui primeiro. Vamos ver aqui, ó. Ó. É assim, é sensato que funciona. Aí, a hora que você for fazer o vídeo, fala direito. Pra você não passar vergonha. Pra você não chegar lá e alguém falar assim, esse cara não sabe o que tá falando. É um Zé Ruela aí que tá falando qualquer coisa sem saber. Tá bom? Gente, muito obrigado se você chegou até aqui, meu Deus, 50 minutos de vídeo. Quase 50 minutos de vídeo. Agradeço a sua paciência, que se você chegou até aqui. Fica ligado aí no canal, vai ter mais coisa. Vai ter bastante coisa, bastante vídeo aí. Eu quero fazer mais vídeos sobre esse Testemunho de Jeová. Quero contar um pouco a minha história. E vou falar sobre um monte de coisa, tá? Não vai ter. Não vai faltar música no canal também. Música assim. Conversa sobre música, tá? O canal agora vai ser falado e não tocado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deixe um like aí, se inscreva no canal e é nóis.